Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos nesse poderoso nome que é o nome de Jesus Cristo. Bênção poder estar aqui diante de vocês, na presença do Altíssimo. Que Deus possa nessa noite vir de encontro àquilo que nós realmente necessitamos ouvir. Porque sabemos o quanto as coisas estão caminhando a passos largos para realmente o final dos tempos. Mas feliz aquele, bem-aventurado, aquele que não teme as circunstâncias, aquele que tem ao Senhor Jesus Cristo como a sua esperança, como aquele que vai à frente, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É dessa forma que eu quero convidar você nessa noite a se apresentar diante de Deus. Amados, eu muito me alegro cada vez que eu me disponho, cada vez que nós temos oportunidade de ter um encontro como esse, de poder sermos ministrados pelo Senhor, porque além de estar aqui ministrando a palavra de Deus que está chegando até você, eu, ao preparar esse estudo, ao preparar essa palavra, Deus ministrou o meu coração. Eu fui impactado com aquilo que eu estarei trazendo para vocês, mas lembrando que eu aqui sou nada mais, nada menos do que um canal de transmissão daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que diminua eu, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça diante de vocês. Portanto, o que eu quero levar até vocês é exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. É tanta coisa que Deus tem falado comigo nos últimos tempos e o nosso tempo é curto. Eu estou com o coração ardendo de vontade de pegar aí, quem sabe, nas próximas semanas, ficar aí quinta, sexta, sábado e domingo, fazer uma espécie de um seminário, um congresso à distância. Mas porque muitas coisas o Senhor tem preparado para nós. E eu percebo o quanto Deus tem pressa. Porque eu vejo que os dias são dias maus. E isso já é evidência do final dos tempos. Eu não quero falar em data, mas eu vejo que o Senhor já está preparando a sua igreja, preparando o seu povo para aquilo que, diante dos olhos humanos, diante do mundo é loucura. Mas o Senhor está preparando a sua igreja para um arrebatamento. Amados, eu quero convidar você nessa hora a poder se voltar para Deus, aquietar aí o seu coração, para que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar inteiramente focado no Senhor, inteiramente voltado para aquilo que Deus tem para você. Então, curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, na certeza de que o Senhor se faz presente nessa hora. Vem, Senhor. Vem, ó Pai querido, esquadrinhar o nosso entendimento, o nosso ser, espírito, alma e corpo. Fala conosco nessa noite, ó Deus. A Tua igreja a Ti clama nesse momento. A Tua igreja muito espera de Ti, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Somos o Teu povo, Senhor. Um povo que muito, ó Pai querido, deseja ter um encontro contigo, ó Senhor. Ter experiências sobrenaturais contigo. Queremos, ó Senhor Deus, que Tu que és a rocha, venha estar verdadeiramente, Senhor Deus, fazendo toda a diferença em nossas vidas, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos, ó Deus, amolecer diante das circunstâncias.
Que o Senhor venha com a tua verdade nessa noite nos fortalecer ainda mais nos teus caminhos. Pai, levamos os nossos pensamentos, ó Deus, que a nossa fé esteja inteiramente firmada em Ti, os nossos olhos, ó Deus, firmados em Ti, para que o Teu Espírito, ó Deus, possa trazer revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já, Senhor, eu te agradeço pela Tua obra em nossas vidas. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, que não haja nenhum obstáculo, não haja nenhuma dificuldade, para que possamos estar inteiramente livres na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero falar a respeito da verdade que liberta. A verdade que liberta, para quem gosta de anotar, e quem não anota, eu até sugiro que você esteja anotando, que você possa não confiar somente aí no seu poder de pensamento, de lembrança. E só um momento. Pois bem, vamos voltar. Aqui está tendo a técnica aqui está meio agitada e aí fica difícil me concentrar, mas amém. A verdade que liberta. Eu quero falar com você a esse respeito. Para quem toma nota, por favor, não confia só na sua mente. Procura registrar tudo isso que aqui a gente diz. Agora a gente tem até o privilégio, né? Você não está ao vivo, né? Você está aí, você não está aqui na minha presença, você está assistindo ao vivo. Mas o que acontece? Você tem a oportunidade de depois rever e está registrando tudo aquilo que é relevante para você. Aquilo que soa aí no seu entendimento como uma revelação. Então, que vocês possam ter essa compreensão, ter esse, vamos dizer assim, essa atitude de poder estar registrando aquilo que vos é ministrado. Vamos lá para a ministração. Na época, Jesus Cristo, quando ele aqui esteve em carne e osso, eu quero ler um texto com você lá no livro de Atos. Esse texto não é o texto base da ministração, mas para que eu gosto de esmiuçar bem, para não ficar nenhuma margem de dúvida com relação a o que eu quero trazer para você de entendimento, uma verdade espiritual que pode fazer toda a diferença aí na sua vida. No livro de Atos, capítulo 1, o versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Grava bem isso. Aqui no livro de Atos está dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus, então, ele fazia e ensinava. Ele operava milagres e operava. Entenda isso. Ele fazia acontecer. Certo? E ao mesmo tempo que ele fazia acontecer, ele também ensinava. Por quanto tempo ele fez isso? Quando ele iniciou o ministério dele, né? Por volta dos 30 anos. E enquanto ele aqui esteve, mesmo depois da morte, ele ressuscitou, voltou e continuou fazendo e ensinando. Diz aqui, ó: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele fazia e ensinava. Ensinava quem? Aos apóstolos.
as pessoas que ele escolheu. E ele fazia tudo isso sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, o Deus Pai, Criador. Ele operava essas maravilhas, ele fazia, essas maravilhas, esses milagres, tudo com o poder do Espírito do Pai, que nele estava. E ele fazia isso diante dos apóstolos. Ele fazia e ensinava os apóstolos como que isso acontecia. Em determinado momento, até eu quero chamar a sua atenção, que os apóstolos não estavam preocupados em saber como ele fazia, tanto que chegaram diante dele: mestre. Eles não perguntaram assim: ensina-nos a realizar esses milagres. Eles chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, ensina-nos como orar. Você lembra dessa passagem? Eles estavam desejosos de orar porque eles viam o quanto Jesus orava. Eles viam o quanto a oração é que fazia diferença na vida de Jesus Cristo. Jesus, ele passava pouco tempo fazendo, mas a maior parte do tempo ele estava orando. O que ele estava fazendo em oração? Estabelecendo uma comunhão com o Pai. Então, existia uma comunhão plena entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E só por isso ocorriam os milagres. Então, Jesus, aqui, enquanto ele esteve em carne e osso, amado, na sua forma ali corpórea, ele viveu e também realizou, ele pregou tudo isso sob a direção do Espírito Santo de Deus. E em certa ocasião, antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, ele declarou para Filipe e também para os outros discípulos o seguinte: vai lá comigo, lá no Evangelho de João. Essa palavra, presta bem atenção numa coisa, é extensa. Então nós vamos começar hoje sem tempo, sem dia para acabar, tá? É lógico que nós vamos interromper daqui a pouquinho, uns 40 minutos a gente vai falar, não quero tomar muito o seu tempo, mas nós vamos dar início hoje e não dá para acabar. A Bíblia, como diz um apóstolo, a Bíblia ela é muito mais profunda do que extensa. Por isso que não dá para passar correndo. Para passar a Bíblia correndo. Ela é muito mais profunda do que extensa. Você pode ler a Bíblia em 1 ano, você pode ler a Bíblia em 6 meses. Mas, se não tiver profundidade, de nada vai adiantar. Entende? Então, a gente não vai acabar hoje. Se prepara aí. Mas vai ser algo tão prazeroso, você não vai nem desejar que interrompa. Mas no Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 10, diz assim: você não crê que eu estou... Ele está dizendo isso, Jesus está dizendo isso para Filipe. Filipe, e pra você ter ideia, quem que estava ali nesse grupo de pessoas, de discípulos? Filipe, todos eles, estava inclusive Tomé. Você conhece a história de Tomé, aquele que para crer ele tinha que ver. Então, Jesus falando para Filipe, ele falou assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Jesus falando isso. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, isso ele declarou para os discípulos antes dele subir aos céus. Logo em seguida, depois que ele terminou o discurso, depois você pode ler mais lá no Evangelho de João, no capítulo 14, você vai ver que ele subiu aos céus. Ele fala que estava indo para preparar morada para os discípulos lá na casa do Pai. Existe muita morada, então eu vou porque eu tenho que preparar moradas para vocês. Muitas moradas existem lá.
Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, tá? Se eu não for, o Consolador, que é o Espírito de Deus, não vem. E o príncipe desse mundo está chegando, então eu tenho que ir. Então Jesus falou isso, vocês não vão ficar desamparados aqui. Então hoje, não é o Filho quem opera aqui, mas sim o Espírito do Filho que opera em nossas vidas. Então, Jesus ele estava falando essas palavras que nós acabamos de ler, aqueles que ele trouxe para perto dele. Jesus ali ele não estava se dirigindo à multidão como de costume, ele pregava para uma multidão, mas quando ele queria ensinar alguma coisa, ele falava para aqueles que ele havia escolhido. Quando ele fazia para a multidão, mas quando ele operava, quando ele ensinava para os discípulos. Então, mesmo assim, mesmo ele ali em sua forma corpórea, era difícil para eles crerem naquelas palavras de Jesus Cristo, por causa da mentalidade da época, por causa da cultura, a forma como eles foram educados, a forma como eles foram ensinados debaixo da lei. Ele falava palavras ali que vinha confrontar a lei. Então os discípulos tinham essa dificuldade justamente por isso. Mas da mesma forma que era na época, é nos dias de hoje. Jesus Cristo, presta bem atenção, ele deixou isso muito bem claro. Existem dois tipos de cristão. Existem dois tipos de cristão. Aquelas pessoas, os cristãos, aqueles que dizem que creem na palavra e realmente toma essa palavra como verdade para a sua vida, passa a viver respaldado por aquilo que ouviu, que é o que você pode fazer a partir do momento que você está ouvindo o que eu vou estar dizendo para vocês, viver, eu pego essa verdade para mim e vou viver debaixo dela, pode acontecer o que for. Então, esse é um tipo de pessoa. Mas também tem aquele outro tipo de pessoa que diz que crê na palavra. Não estou dizendo que tem um terceiro tipo não, é só dois. Os dois tipos creem. Um que crê e vive respaldado por aquilo que creu, pega como verdade. Mas tem aquele outro também que ouve, se identifica com a palavra, né? Mas nunca age sob a direção daquela verdade. Nunca age debaixo. Nunca se coloca debaixo daquela verdade. Sabe o que tem muito nos dias de hoje? Desses dias conversava com um discípulo. Os dias atuais, tem muitas pessoas que hoje a oportunidade de você estar aqui, você está me ouvindo aqui agora, mas de repente eu falo alguma coisa para você que não vem de encontro com aquilo que você gostaria de ouvir. E aí, sabe o que ocorre muito? Essa pessoa deixa de me ouvir, vai procurar no Face, vai procurar no YouTube uma palavra que vem de encontro com aquilo que ela gostaria de ouvir. Então a palavra, hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão buscando uma palavra que se encaixa na vida delas, mas elas não querem serem moldadas pela palavra, mas elas querem uma palavra que venha, se encaixe. Do jeito que elas estão vivendo, a palavra não pode ter o poder de fazer com que elas sejam transformadas. Hoje isso é muito comum. A pessoa hoje tem oportunidade, não preciso ir no culto, não posso ir no culto, não está tendo culto presencial, eu tenho que assistir pelo YouTube, eu tenho que assistir pelo Facebook, então eu vou procurar, não. Esse pastor eu não ouço mais, não. Esse pastor aí fala umas coisas que só dá cajadada na gente. Entende? Hoje, infelizmente, são esses dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que ouve a palavra e aceita aquela palavra transforma o entendimento dela, transforma o viver daquela pessoa. Mas tem aquele outro que não aceita isso. Não que ela não creu, ela creu, mas não aceita. Ela vai buscar uma outra verdade para ela, uma verdade entre aspas, né? Então, conforme a gente leu, Jesus ele fazia e também ensinava, sempre sob a direção do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João ainda, lá no capítulo 8, no verso 29, João 8, 29. Diz assim: aquele que me enviou está comigo.
Ele não me deixou sozinho. Quem foi que enviou Jesus? Deus Pai. Ele não me deixou sozinho, Ele está comigo, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos, presta bem atenção aqui, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus ali, ele pregando para a multidão. Ele disse, olha, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Eu sempre faço o que lhe agrada. Então, isso que ele disse veio de encontro à realidade de muitos. Muitos creram nele. E aí ele continua dizendo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, vamos lá, vamos dividir esse texto aí. Então, mesmo debaixo da unção, mesmo sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para a realização da obra de Deus aqui na terra, a obra pelo qual ele foi enviado, a obra pelo qual ele deixou o seu trono de glória, foi enviado pelo Pai, mesmo debaixo dessa unção, mesmo debaixo de todo esse poder, muitos não creram. Aquela multidão, muitos não creram, né? Então, o verso 30, João 8:30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele, quer dizer, não foram todos. Diz que muitos creram nele. Então, dentre ali a multidão, ele sabia que muitos criam. Ele sabia que tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam crendo no que ele estava falando, porém, não era todo mundo. Não era todo mundo. Aí passa pela minha cabeça o seguinte, gente, se diz a palavra aqui que muitos criam nele, então muitos, a quantidade não define quantidade em números, mas então com certeza tinha aqueles que não criam. Se eles não criam, o que eles estavam fazendo ali? O que eles estavam lá ouvindo Jesus falar? Eles queriam ver o showzinho? Não. Eles queriam ver a realização de milagres? Pode até ser. Mas o que passa pela minha cabeça é o seguinte: esses que não criam, mas estavam lá ouvindo a palavra, eles estavam ali porque eles se identificavam com a palavra. Se identificar com a palavra não quer dizer que crê. Essa multidão se identificava com aquilo que Jesus estava falando, mas não cria. Eles não pegavam aquela verdade que Jesus estava falando para si e passavam a viver segundo aquela verdade. Mas gostavam ali de estar ouvindo Jesus falar. Você entende? É diferente nos dias de hoje. Tem muitas pessoas na nossa página aí. Tem mais gente do que na nossa igreja quando era presencial. E eu tenho certeza que desses muitos que aí estão, muitos creem no que está sendo dito, no que está sendo ministrado. Mas muitos apenas se identificam. Quando estávamos pregando presencialmente, muitos que frequentavam os cultos criam na verdade, mas muitos também apenas se identificavam. Tem muita gente assim. Mas isso aí é até no versículo 30. Se você observar no versículo 31, aí já é uma outra realidade. Até no versículo 30, ele disse exatamente isso. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram, quer dizer que nem todos. Mas no versículo 31, olha só, ele deixou de falar para a multidão, a partir do versículo 31. Ele começa a falar com aqueles que, dentre a multidão, creram nele. Vocês estão me entendendo? Tá ficando claro? Então, dentre a multidão, tem sempre aqueles que creem na palavra de Deus. No versículo 31, João 8:31, fala assim, ó, disse Jesus aos judeus, porque ali
toda a multidão, a grande maioria, ele estava em terra de Israel, estava ali nas proximidades de Jerusalém, então a grande maioria acredita-se que era judeu. Então, dentre aqueles que creem, no versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Isso aí nos ensina uma realidade espiritual, amados. Salvação, presta bem atenção. Salvação é para o ímpio e libertação é para o crente. Anota isso aí. Salvação é para o ímpio, libertação é para o crente. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, confessamos a Ele, né? Segundo o que está no nosso coração, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, naquele momento nós somos salvos. Nós deixamos de pertencer ao reino das trevas e passamos a pertencer ao reino da luz. Somos salvos ali, porém ainda não somos libertos. Por isso que eu digo que salvação é para o ímpio e libertação é para o crente. O que acontece? A partir do momento que nós fomos salvos, Deus nos dá o direito de sermos libertos. Olha só, Deus nos dá o direito de nós sermos libertos, a nossa alma ser liberta através da sua verdade. Entendeu? Aceitei a Cristo, fui salvo. Amém, glória a Deus. Mas não está liberto. A pessoa vem para Deus, ela vem com toda a sua sujeira. A mente ainda do mundo, a mente mundana. A natureza adâmica ainda está ali confrontando e está no poder, está no governo ali ainda. Mas ali passa a habitar juntamente com essa natureza adâmica o Espírito de Deus. A pessoa é salva, mas ainda não é liberta. E quando é que vai ocorrer a libertação? Ali deu-se início a um processo. Ao mesmo tempo que se deu início a um processo, deu-se também início a uma guerra espiritual pela sua alma. A sua alma que ela ali foi salva, mas não foi liberta. Deu início ali um processo, inicia-se ali uma batalha espiritual pela sua alma, porque Satanás ele não está preocupado com quem não foi salvo, com quem está lá no mundo, porque existe apenas dois reinos, reino da luz e reino das trevas. Isso é bíblico, só que eu acho que eu estou falando para um pessoal que já tem um certo entendimento. Reino da luz, reino das trevas. Quem não está no reino da luz, é óbvio, não tem o reino lusufusco, o reino meio termo. Quem não está no reino da luz, está no reino das trevas. Quem governa o reino da luz? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem governa o reino das trevas? O imperador das trevas, Satanás e toda a sua corja de demônio. Então, se você não está na luz, você está nas trevas. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e confessamos isso com a nossa boca, nós somos arrancados do império das trevas. Nós saímos debaixo de um jugo demoníaco e somos trazidos para o reino da luz, onde Jesus diz que o fardo dele é leve, ele é manso e o fardo é leve. Entende? Então, nesse processo que se deu início, a gente é salvo, mas não é liberto. E quando é que a gente vai ser liberto? Então, esse processo é através do conhecimento da verdade. O conhecimento da palavra de Deus. É aquilo que muita gente tem dificuldade de fazer, de buscar conhecimento através da leitura da palavra, da verdade. Você está me entendendo? Aí que é a grande questão. Então Jesus, ele disse para aquele pequeno grupo ali, aquele grupo que creu nele, para aquele grupo de judeus que creu nele, ele disse o seguinte, se você continuar lendo, versículo 31, João 8:31, diz assim: se vocês permanecerem firmes. Olha só, presta bem atenção. A Bíblia, como eu já disse, não é para você passar correndo. A Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Se vocês permanecerem firmes, não é de qualquer maneira.
Se ele está falando que tem que permanecer firme, quer dizer que vai ter obstáculo, vai ter circunstância difícil, vai ter dificuldade. Mas está dizendo, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então não é qualquer um que é discípulo do Senhor. E aí, o resultado disso, para aquele que permanece firme na verdade, na palavra, o nosso presidente vive citando esse versículo, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas será que todo mundo que está pegando esse gancho do presidente e começa a declarar isso, será que entende a profundidade desse versículo? Então é nesse versículo que nós vamos afundar um pouquinho mais. Você vai, sem equipamento de mergulho, você vai se aprofundar um pouco mais ainda comigo. Então, aquele que permanece firme vai conhecer a verdade. E a verdade vai causar o quê? Vai trazer a libertação. Vocês que estão aqui estão me entendendo? Amém? Pastora, tá com sono? Quem já conhece, né? A figurinha à noite é fatal. Mas amém. Então vamos lá. O permanecer firme aí, gente, o que ele quer dizer com isso? Permanecer firme na palavra de Deus é realmente você tomar para si as verdades da palavra de Deus, e pode vir o que for. As pessoas, no início, quando eu me converti, a família me atacava. Ixi, os amigos, porque eu mudei. Você muda o seu comportamento, você muda com quem você anda. Pessoas que... O desejo que dá em você quando você se converte é sair pregando para todo mundo. E algumas pessoas aceitam, outras não, né? Então o permanecer firme na palavra de Deus é realmente você tomar para si essas verdades. E aconteça o que acontecer, nada arranca elas de você. Permanecer firme não se trata de simplesmente uma espécie de visitação. Você entende? É você realmente permanecer nela, não... E vir para Deus, fica um tempo e vai para o mundo. Não, é você vir para Deus e permanecer em Deus. Você já viu falar no crente Raimundo? Apenas uma brincadeira. É um pé na igreja e outro no mundo. Crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no mundo. Então, é um tempo a pessoa está com Deus. As coisas apertam, né? Aí ela corre para Deus. Aí as coisas melhoram, ela vaza para o mundo. Volta a ter as velhas práticas, né? Então, o permanecer firme, esses vão conhecer a verdade, e a verdade é quem vai gerar essa libertação. Aquilo que eu havia dito, salvação é para o ímpio, libertação é para o crente. Amém? Um tempo, tem pessoas que assim, um tempo ela está com Deus, outro tempo ela esquece de Deus, simplesmente esquece. Mas aqui está falando, trata-se de permanência, independente das circunstâncias. Para esses que permanecem na palavra, esses entrarão em um conhecimento da verdade. Repita comigo, conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade vai causar uma transformação. Uma transformação que vai ocorrer do lado de dentro da pessoa. É uma transformação que eu não sou capaz de causar ela em você. Você não é capaz de causar essa transformação no seu cônjuge. Você não é capaz de causar essa transformação nos seus filhos que estão dando trabalho. Você não é capaz de causar essa transformação em pessoa semelhante a você de jeito nenhum. Essa transformação só ocorre através do conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade de Deus, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Entende? É uma transformação, assim, é algo sobrenatural. É o que a gente chama de libertação. A pessoa é livre. Tem gente que fala que a gente é bitolado, que a gente fica preso a igreja, mas não. Muito pelo contrário, nós somos livres. Eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero. Olha, lembrando sempre, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas, é o que diz a palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Só que eu sou livre, o Senhor me dá essa liberdade.
para fazer o que eu quero, sempre tendo em mente isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Aquilo que vai interferir no meu relacionamento com Deus, nesse conhecimento da verdade, que é um processo contínuo, esse processo não vai nunca cessar. Nunca. Esse processo se deu início quando você aceitou a Cristo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos mergulhar mais um pouco. Vamos descer mais um degrau. Entenda uma coisa. Algumas palavras que a gente às vezes se depara. Algumas palavras, o dicionário bíblico é bem diferente do dicionário português, da nossa língua portuguesa. O dicionário bíblico ele é muito mais profundo. Você não faz ideia. E aí, ao pesquisar aí sobre essa palavra conhecer, conhecereis a verdade, essa palavra conhecer, a gente descobre que no hebraico, por que o hebraico? Porque a língua que Jesus falava, o aramaico, o grego, era essa língua da época. Os primeiros exemplares, os primeiros escritos da palavra de Deus foram escritos no hebraico. Então, essa palavra conhecer, no dicionário hebraico, ela é iada. Y-A-D-A. Iada. Isso é o mesmo que conhecer. Mas esse conhecer, no verdadeiro sentido da palavra, no hebraico, esse termo iada, que significa conhecer, ele tem um sentido que vai além do sentido básico, de simplesmente obter conhecimento intelectual. Ele vai muito mais além. Ele vai muito mais além do sentido de conhecer algo ou alguém. É algo muito mais profundo. Na concepção bíblica, amados, essa palavra conhecer, o conhecimento, ele não está essencialmente, nem primariamente, enraizado no intelecto e na atividade mental. Ele vai muito mais além. Em vez disso, esse conhecer, na concepção da palavra de Deus, ele é mais experimental. Ele vai além do intelecto. Entende? Ele está embutido nas emoções, de modo que ele abrange qualidades tais como o contato, a intimidade. Você vai entender que eu vou esmiuçar, você vai entender muito bem o verdadeiro sentido dessa palavra conhecer. Por exemplo, olha, quando vocês, se eu perguntar para você, você conhece realmente esse que vos fala, o pastor Evandro? A grande maioria que está aí me ouvindo vai dizer, eu conheço o pastor Evandro. Mas na verdade, você não me conhece. Você me viu pregar através do culto online aqui de quinta-feira. Você me vê pregar nos cultos de domingo. Mas você não conhece o pastor Evandro. Quem verdadeiramente conhece o pastor Evandro é a minha esposa Luciana. Ela me conhece, né? Ela me conhece. Ela me conhece ao ponto de através de uma ligação, nem estou com ela, estou a quilômetros de distância dela. Na tonalidade da minha voz, ela já sabe o que é que eu estou sentindo. Ela já sabe se eu estou nervoso, se eu estou magoado, se eu estou chateado, se eu estou alegre, se eu estou triste. Só de ouvir a minha voz, ela me conhece. Então, você realmente não me conhece. Quem me conhece é a minha esposa. Ela tem um contato íntimo comigo. Entende? O verdadeiro sentido iada, da palavra conhecer, e conhecerão a verdade. Quem é a verdade? Você entende? Tá? A gente está aprofundando um pouco mais. A verdade é Jesus Cristo. Então, amados, essas palavras bíblicas que a gente encontra na palavra de Deus, então, são umas palavras que trazem um sentido muito mais profundo do que o que a gente conhece através do nosso vocabulário.
É por esse mesmo motivo aí que uma palavra, quando ela é muito, principalmente no nosso meio, olha, o evangeliquez, né? A língua evangélica tem uns termos que se torna tão comum, e são termos que são até tirados da palavra, mas pelo fato de ser comum, ser muito falado, ele parece que perde o tom de poder, de seriedade. Eu vou te dar mais um exemplo em relação a isso. Tem pessoa que usa, por exemplo, esse termo amar, o termo amar. Eles usam da seguinte forma: eu amo meu filho. Você ama seu filho, você ama sua filha. Mas esse mesmo termo, amar, a pessoa acaba utilizando esse: eu amo sorvete. Eu amo batata frita. É o mesmo termo que ela usou: eu amo minha esposa. Eu amo meu esposo. Eu amo meu filho, mas usa o mesmo termo: eu amo batata frita. Eu amo sorvete. Eu amo dar voltinha de bicicleta. Eu amo meu cachorrinho. É o mesmo termo. Então essa palavra acaba caindo no usual, no comum. E é por esse mesmo motivo que Deus nos advertiu, um dos 10 mandamentos, lá atrás, já prevendo isso. Deus falou o seguinte, lá em Êxodo capítulo 20, no verso 7. Ele fala assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Por que ele fez isso? Ele fez isso para que o nome dele não caia no comum, no usual. E é por isso que o judeu não pronuncia o nome de Deus, para que o verdadeiro sentido do nome de Deus não seja perdido. Entende? Mas mesmo assim, as pessoas continuam pecando. As pessoas usam o nome de Deus para advertir, por exemplo, a mãe advertindo o filho: menino, meu Deus, não faz isso. Você já viu alguém se expressando dessa forma? Meu Deus, mas o dia hoje está uma loucura. Você entende? Isso, a pessoa está usando o nome de Deus em vão. Isso foi proibido lá atrás. Aí, mergulhar mais um pouquinho, vamos lá. Essa palavrinha conhecer, iada. Se você quer, às vezes, descobrir, estudar a respeito dos termos linguísticos da palavra de Deus, você pega uma palavra, quer conhecer um pouco mais a respeito dessa palavra, você descobre. Hoje é muito fácil, através da internet, você pega essa palavra e é a primeira vez que ela aparece. Esse termo conhecer, a primeira vez que ela foi citada na palavra de Deus, que Deus utilizou esse termo conhecer, iada, foi lá em Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Entende? Na Bíblia ela usa o termo conhecer, exatamente isso, é uma realidade muito diferente do que a gente conhece, do que a gente está acostumado. E conheceu fulano, a Beltrana, e tiveram um filho. E conheceu fulano, trata-se de um relacionamento sexual. O conhecer aqui é a primeira vez que ela foi citada. Foi tratando-se de um relacionamento sexual entre Adão e Eva. E através desse relacionamento gerou um fruto, que foi Caim. Então, o conhecimento citado aí na palavra de Deus, na concepção, né, da palavra de Deus, trata-se de um relacionamento profundo, ao ponto da intimidade desse relacionamento ser gerado um fruto, um filho. Você entende? Tal qual aí, no caso, o marido e a esposa, Jesus Cristo e a igreja. Quando o marido conhece a esposa, é natural que seja gerado um fruto, o filho. Quando a igreja conhece a Cristo, é natural que ela seja liberta, que venha gerar um fruto. Que fruto é esse? É a libertação.
E esse fruto, nós vamos aprofundar um pouco mais, só que não vai ser hoje. Vai ser na quinta-feira que vem. Você não faz ideia do que te aguarda. Você não faz ideia do que vem pela frente. Hoje não dá mais, o nosso tempo já se esgotou. Mas deixa registrado aí aonde nós paramos. A partir do momento que a pessoa, que a igreja, que é você, se relaciona com Deus de uma forma tão íntima. Como é que isso acontece, gente? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Quando você entra... Não vou adiantar. Oh, Jesus. Olha, Deus é bom demais. Eu tenho certeza, se você permanecer conosco, aí nos próximos 2 ou 3 quintas-feiras, eu vou falar desse assunto só nas quinta-feiras. Eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você tanto deseja, que é a libertação. Algumas pessoas nem sabem que necessita ser liberta, né? Mas vai acontecer naturalmente, sem mesmo que elas percebam. Ela vai se relacionar de tal forma, se ela levar a sério isso, se ela realmente for daquele grupo de pessoas que Jesus trouxe para perto dele, aquele grupo de judeus que veio para perto dele. Ali ele tratou com essas pessoas intimamente, ao ponto de gerar um fruto dentro dela. Ele colocou um fruto dentro dessas pessoas, como o homem faz com a esposa. Colocou um fruto dentro dessas pessoas, e esse fruto causou uma transformação no interior dessas pessoas. O marido coloca um fruto dentro da esposa, causa uma transformação nessa esposa. Os seios aumentam, a barriga cresce, esse fruto começa a crescer ali dentro, vai gerando uma transformação ao ponto de transparecer pelo lado de fora. Algo está acontecendo lá dentro, lá dentro, lá dentro. A pessoa fica diferente. Nós vamos falar muito disso na semana que vem. Amém, amados? Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí, você que está aí conosco. E medita em tudo isso que a gente falou aqui. Se você desejar, volta lá depois, assiste de novo. Então pega as suas anotações, que eu tenho certeza que é através de um relacionamento como esse que o fruto vai ser gerado aí no seu interior. Amém, queridos? Que Deus possa continuar falando, né, com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo libertação, eu profetizo crescimento. Tudo isso, um curto período de tempo, só depende de você. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Ou melhor, domingo estaremos juntos. Mas sobre esse assunto, só na próxima semana. Que Deus abençoe.